Muito boa tarde, já estamos em direto e como prometido com mais uma sessão da Tertúlia ao Ataque aqui na Quarentena da Bola, com o Ricardo Monteiro da Silva, adepto do Boa Vista Futebol Clube, o João Paulo, adepto do Leixões Sport Clube, também o Ricardo Silva, adepto do Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, aliás o símbolo que ele ali tem não engana, tal como o João Paulo. O Ricardo Monteiro da Silva opta por ter o seu carro de cola ali estacionado na cadeira e hoje temos um convidado especial, o Tiago Sampaio, adepto do Clube Desportivo das Aves, a quem obviamente agradecemos o facto de ter aceito o convite para estar aqui hoje connosco, o painel residente. Um abraço, Tiago, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Muito bem, a todos que nos seguem, lembrar que podem colocar like na página Quarentena da Bola no Facebook e também subscrever o nosso canal no YouTube para estarem por dentro de tudo o que se vai passando aqui na quarentena. Aliás, este vídeo, poucos minutos depois de terminar a nossa tertúlia, vai imediatamente para o YouTube, portanto podem partilhar, podem ver. E também podem, durante a emissão, colocar as vossas perguntas, as vossas dúvidas, participar ativamente em algo que nós pretendemos que seja abrangente para todos os adeptos do futebol, olhar para o futebol de um ponto de vista que não o habitual, e o habitual em Portugal é olhar para o futebol com os olhos dos denominados três grandes. Aqui tentamos fazer algo diferente e por isso também vamos agora entrar numa nuance de convidar todas as semanas, além dos três adeptos residentes, adeptos de outros clubes para darem o seu aporte e participarem nas nossas conversas. Precisamente por ser convidado e por ser um dos principais temas que vamos abordar hoje, Tiago, o Desportivo das Aves tem estado muito em voga nos últimos dias, nem sempre pelos melhores motivos. Está em contrarrelógio assado para pagar os salários aos jogadores. Foram vários os jogadores que publicamente manifestaram desagrado. Afonso Figueiredo, o Bernardão, o Estrela, que lhes custou até processos disciplinares. Sabe-se que a SAD tem 2 dias para pagar e apresentar provas disso na Liga, sendo que isto é um assunto que já vem de trás da história do coronavírus e da suspensão do campeonato. Como é que vocês, adeptos, têm visto isto tudo? E acrescenta ainda que tivemos notícias que o clube estava bastante preocupado com isto e até se falava da possibilidade do clube resgatar uma posição, digamos, maioritária na SAD e tomar novamente o controle. Portanto, vamos começar por aqui, porque é da atualidade, e saber o vosso sentimento como avanços perante isto tudo. Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Boa tarde aos restantes colegas do painel. Portanto, sim, isto já é uma situação que vem já há alguns meses. Eu diria até que é uma situação que já começou mal. Começou muito mal desde o início da época. Houve algumas mudanças no que toca, neste caso, à prospecção dos jogadores, à preparação do plantel. O Inácio era o treinador na altura e decidiu munir-se de pessoas da sua confiança, certamente, mas que em nada trouxeram de positivo ao Clube Desportivo das Aves. Respondendo inicialmente à tua pergunta, sim, existem salários em atraso. Essa situação já ocorre muito provavelmente desde outubro. Foi sendo essa situação corrigida, mas os ordenados nunca chegaram a estar em dia. O que acontece neste caso é que nós estamos em março, vamos entrar em abril, e os ordenados, o último que foi pago supostamente foi em janeiro. Há aquela situação dos dois jogadores, no caso do Mohamed e do Wellington, que têm as situações em dia. Compreende-se pelo lado da administração essa parte, porque querem realizar encaixe financeiro com eles dois, mas existe também ordenados em atraso no que toca a outros funcionários do clube, os jogadores também são funcionários do clube. Será eventualmente uma situação pior e mais grave, porque um jogador normalmente, se for um jogador profissional, tem que receber pelo menos 3 ordenados mínimos. Uma pessoa que trabalhe no clube, noutras funções, haverá algumas que recebem só um ordenado mínimo, e são situações certamente mais preocupantes. O que eu vou lendo e que vou tentando saber, porque aquilo é um círculo muito fechado, já desde o início da época é um círculo muito fechado, cada vez se fechou mais, por alguma razão não será por razões positivas que se fecham, mas pelo que eu tenho sabido,
eles tencionam entregar as provas de que os ordenados estão em dia, têm que fazer até o dia 2 de Abril. Não sei se serão provas verdadeiras ou se serão documentos assinados pelos jogadores dizendo que têm esses ordenados em dia, mas sim, a situação não é positiva. A nível de classificação, não foi em nenhuma altura da época também positiva. Tudo isto torna-se uma situação um pouco insustentável. São consequências das SADs e temos alguns exemplos no passado de coisas similares, mas não sei muito mais do que vem no jornal nesta altura. O próprio clube, a direção do clube também está em choque já há alguns meses com a direção da SAD e não se sabe muito nesta altura. Por isso, vamos ter que esperar para ver realmente se comprova que os ordenados são colocados em dia ou não. Teremos que esperar para ver. Mas do ponto de vista dos adeptos, Tiago, antes de ouvirmos os nossos comentadores residentes, por assim dizer, e é um tema que debatemos aqui muitas vezes, e vamos falar já disso a seguir, do choque das SADs com os clubes, do ponto de vista do adepto que sofre com o clube, é uma situação obviamente preocupante, e como eu dizia, vocês não gostam de ver o Aves todos os dias nos jornais, como ainda hoje, nos 3 jornais desportivos, por estes motivos. De maneira nenhuma, nenhum adepto gosta de ver o nome do seu clube na lama. Esta época, infelizmente, tem-nos acontecido bastantes vezes. As notícias que saem para a comunicação social são prova disso. Há muitas outras coisas bem piores que não passam para o público geral, que nós sabemos e que é de conhecimento de quem normalmente segue o Clube Desportivo das Aves. Como eu disse inicialmente, isto não começou bem a época. As pessoas que foram escolhidas na altura pelo Mr. Inácio são as principais causadoras desta situação. É natural, não acho correto, mas é natural que quem prepara as equipas queira, para além do aspecto desportivo e ter sucesso desportivo, também queira ou queira conseguir de alguma forma algumas comissões, seja nos ordenados, seja nas vendas. Todos sabemos que isso acontece. Só que este ano acho que foi colocado isso em primeiro plano. Consequentemente, temos resultados desportivos que não correspondem à grandeza do Clube Desportivo das Aves, e isso veio também por consequência fazer com que a parte financeira também não fosse a mais positiva. Claro que como adeptos não estamos nada satisfeitos, já temos feito ver as pessoas responsáveis que não estão satisfeitos. Aliás, isto, como começou mal na preparação da época, a relação entre os adeptos e quem decide também começou mal, não no início da época, mas a partir de agosto, setembro, as coisas começaram a não correr muito bem. Nós, claro, temos todo o direito de criticar, somos sócios do clube. Quem gere não gostou muito de começar a ouvir críticas e nós, adeptos, na generalidade, na parte particular, a Força Avense começou a sofrer as consequências disso. Mas já lá vamos falar disso, Diego. Vamos falar disso mais à frente, até porque é muito interessante e entronca em muitas coisas que os Ricardo já vinham falando há alguns meses e que o próprio João Paulo nas últimas semanas connosco também. Ricardo Monteiro da Silva, apesar de o Boa Vista não vive esta situação entre a SAD e o clube, até porque tem havido muita comunhão e até dirigentes que muitas vezes são os mesmos ou que estão muito próximos, mas há aqui uma questão que me parece importante pegar no que dizia também o Tiago Sampaio. Na última sexta-feira tivemos aqui os agentes num painel que eu organizei. O Pedro Cordeiro, por exemplo, estava a defender que esta podia ser uma altura para, entre aspas, acabar com a mentira, ou sem aspas, entre aspas, é limpar o futebol português, incumpridores serem, digamos, punidos, e quando ele falou em incumpridores, falou daquela questão do bom investimento, mau investimento, ou seja, maus investidores. Esta gente que está no Aves até agora, supostamente o Tiago já vai falar mais sobre isso, foi cumprindo, agora a situação ficou bastante delicada, que vem de antes do coronavírus, portanto, uma situação que agora se agudiza. Qual é a tua leitura sobre isto? Ou seja, vamos entrar outra vez naquela história das SADs clubes, nós já prometemos e vamos continuar a prometer até cumprir que vamos trazer algum adepto do Belenense e alguém que defenda a questão da BSAD, e não está esquecido, vamos mesmo avante com essa situação. Portanto, a tua leitura sobre isto tudo, sendo, lá está, que no Boa Vista
foi falado também pelos salários em atraso, mas prontamente retificado pelo próprio clube a dizer que não era verdade. Mas, portanto, ouvir a tua opinião para começarmos aqui a primeira ronda. Boa tarde, Ramo. Boa tarde ao Tiago, seja bem-vindo. Ao João Paulo e ao Ricardo. Eu estava a ouvir o Tiago a falar e estava-me a recordar de conversas que tivemos com o nosso amigo António Duarte, que sempre questionou a proveniência dos capitais das SADs. E foi uma situação também decorrente que nós nos batemos diversas vezes de os clubes terem ou não a maioria dessas mesmas SADs. Fazendo só um parênteses, em relação ao Boa Vista, eu, como já tive a oportunidade de dizer, tenho de informação de fonte segura de alguém de dentro, não da direção, mas sim da estrutura, que me garantiu que os ordenados são em dia, portanto, para mim já é um não assunto. Em relação à situação do Aves que o Tiago estava a falar, o problema é que os clubes vão ter que acabar por resolver mais tarde ou mais cedo, porque eu não me admira nada e não quero ser mal interpretado, mas se esta situação se vier a passar daqui a 1 ano ou 2, até mesmo com o próprio Famalicão, porque os dinheiros entram nas SADs, quando entram são bem-vindos, os adeptos, de regra geral, ficam contentes porque o interesse do adepto é ganhar, é ter bons resultados esportivos, mas depois tem todos estes contras, que já são mais contras que prós. Muito bem, Ricardo Silva, volto a falar da mesma coisa, porque convém nunca esquecermos essa iniciativa do Estádio Zero, depois também a marcha vitoriana e vimaranense que tivemos recentemente, volto a dizer, 3 mil pessoas na rua, que não eram só vitorianos e só vimaranenses, estavam muitos adeptos de outros clubes, incluindo adeptos do Aves, do próprio Famalicão, entre outros. Era também uma marcha, vamos repetir aqui, para quem nos ouve pela primeira vez, pela verdade, e portanto esta mentira que se vai vivendo no futebol português, e o Tiago falou aqui de uma coisa que eu sei, já testemunhei, os jogadores assinarem de cruz, muitas vezes sem receberem, só para ir, digamos, mantendo as coisas de pé e também ao abrigo de promessas que mais à frente vão receber alguma coisa. Portanto, vocês quando marcharam também era por isto, pelo fim desta mentira que muitas vezes se instala no futebol português. Olá, boa tarde a todos. Um abraço especial ao Tiago, nosso convidado de hoje. É assim, a marcha foi mesmo pela mentira que é todo o futebol português. Portanto, a marcha realizou-se porque nós sentimos que tínhamos que fazer algo e fizemos algo pelo futebol português e é algo que outros clubes também devem seguir mais tarde ou mais cedo. Portanto, é contra isto tudo, contra esta facilidade toda com que se fazem as coisas, contra esta falta de rigor que existe, falta de rigor impressionante e, obviamente, e principalmente... Contra isto também, Ricardo, a questão dos dinheiros das SADs, que muitas vezes, pronto, ok, mas depois esquecem-se do verdadeiro amor ao clube, dos adeptos, de uma história que está por trás de um clube. É que está. Eu acho que os investimentos, sim, são bons e devemos aceitá-los, mas quem investe tem que saber como é que funciona, aquele clube, qual é a sua identidade, qual é a sua garra, o que é que os seus adeptos fazem por aquele clube. Portanto, o que a gente assiste é um indiscriminado aparecer de investidores que não sabe de onde é que vem o dinheiro e lá está. E depois eles sentem-se no poder de fazer aquilo tudo que lhes aprouver acerca do clube que estão a gerir. E não, isso não é bom porque é um investimento totalmente obscuro e claro, e depois dá-nos estas situações, sendo que eu sei que o Vitória está numa situação financeira mais estável, mas o Vitória passou por um momento de... E tem um grande investidor na SAD, não é? Mas que tem-se mantido, não é à margem, mas tem deixado quem está à frente do Vitória e gerindo os destinos do Vitória. Sem dúvida, tem-se englobado no clube, portanto, ele também já se apercebeu que o clube não é um clube que tem identidade própria, é um clube onde os adeptos e os sócios fazem parte da vida ativa do clube, portanto, digamos que o nosso investidor, bem ou mal, não é? E eu também, para ser sincero, não tenho muito que dizer dele, por acaso, tem estado mais ou menos ativo, mas o certo é que ele também se está a adaptar a nós, tal como nós também temos que nos adaptar à forma dele ver o negócio, obviamente. João Paulo, tu que és adepto do Leixões Sport Clube, também tens acompanhado a formação, em particular, há mais de 20 anos.
Já viveste por dentro esta questão das guerras entre SAD e clube, felizmente estão estabilizadas e a situação está estabilizada no Leixões, o que é de saudar. Tu já aqui disseste uma frase, já disseste ainda quando estivemos na rádio, algo que eu vou voltar a trazer para a colação, porque há muita gente que nos acompanha ainda pela primeira vez, que é um adepto de um clube, quando é uma SAD que está à frente, sente-se às vezes um bocado maniatado e sente-se assim um bocado, nem sabe muito bem o que é que há de fazer em determinadas situações. Portanto, qual é a tua leitura sobre isto tudo? Estamos a pegar na situação do Aves, mas o Aves serve só para englobarmos a generalidade de muitos outros casos idênticos. Boa tarde a todos. Cumprimentos especiais ao Tiago por estar connosco hoje. Obrigado. Em relação a Leixões e a nossa SAD, já passou por diversas dificuldades. Desde que o Sr. Paulo Lopes chegou, nunca mais, felizmente, no Leixões se ouviu falar de ordenados em atraso. Sei que o Leixões já entregou a folha dos vencimentos que faltava entregar, mas já está entregue, está tudo regularizado até à data, como sempre tentado. Agora, estas questões das SADs, eu acho que é falta de económica que os clubes têm de poderem investir. E têm sempre que procurar fora investidores para poderem ter plantéis com alguma qualidade. Porque é muito complicado um clube hoje em dia conseguir acompanhar as SADs que estão no nosso país. Nós vemos o Braga a fazer mesmo como faz, não falo dos grandes, o Braga, o Guimarães, agora, com o Tapsoba, que ainda são coleções também tem alguma coisa aí a ver, acho que Vitória, exatamente. Mas, para mim é Guimarães, não leves a mal, os vitorianos me levem a mal. Nem os vitorianos me levem a mal para Guimarães. Agora, tudo o que está a passar, você também já passou no meu clube. Eu já passei no meu clube com greves por causa de falta de pagamento. É triste, mas é uma realidade nacional hoje em dia. Exatamente, não com esta SAD, aliás, o Pedro Taborda, que também foi diretor desportivo de Leixões, está a participar, um abraço para ele, está a dizer que se não fosse a SAD, muito provavelmente o clube não teria futuro. Esta SAD atual... Esta SAD nunca falhou um pagamento. Exatamente, e por isso é que eu falei, João Paulo, e foi um dos temas do bom investimento versus mau investimento, porque há bons investimentos, e os bons investimentos já salvaram muitos clubes do futebol português, e há investidores de referência, gente boa, gente que percebe o fenómeno do futebol, mas depois há outros. Coisas engraçadas ao Remo. Força, João Paulo, força. O João Paulo caiu. Eu acho que sim. Ora, vamos esperar que o João Paulo regresse, e enquanto esperamos por isso, Tiago, volto a ti. Para entrarmos aqui na situação, vamos misturando aqui os temas, que foi muito falada, por exemplo, os dois Ricardos, ainda quando estavam na rádio, na altura no programa que existia, falaram muito disto, que é a questão, a Força Avense teve também a coragem, que eu tenho que dizer assim, de tomar uma posição forte, nomeadamente quando decide não vamos à Luz apoiar o clube do nosso coração, por vários motivos que a Força Avense enunciou, mas havia também a questão dos jogos à noite, havia a questão de jogos à semana e à noite, havia muitas outras questões, mas tiveram a coragem de tomar uma atitude. No entanto, a reação à vossa atitude é a perda dos apoios da SAD em relação ao que existia com a Força Avense. Não foi algo que, no entanto, vos tivesse feito mudar uma vírgula naquilo que era a vossa intenção e o vosso protesto, que no fim de contas era um protesto de todos os adeptos, não só os do Desportivo das Aves. Sim, Remo, até porque como eu sou convidado deste programa, não é? No dia de hoje, pela razão dos ordenados em atraso, não é? E pelas consequências da existência de SADs, com bons investimentos, com maus investimentos, como estivemos a falar até agora. E nós, já em janeiro, já há alguns meses, que sabíamos que as coisas não estavam a funcionar de forma correta, e tivemos, de facto, que tentar alertar as pessoas, de certa forma, com os nossos comunicados, com as nossas posturas que tomávamos, alertar que, de facto, as coisas não estavam bem e que era preciso ter noção disso, porque mais cedo ou mais tarde as coisas viriam a público, ou a continuar desta maneira,
as coisas não iriam correr como nós queríamos. E tivemos, de facto, que começar a fazer um alerta local e consciencializar um pouco os adeptos do Aves para muitas coisas que não tinham qualquer tipo de conhecimento. Sofremos as consequências, mas não foi nada demais. Os nossos apoios também não são os apoios que existem numa Juveléu ou nos Pedragões, não passa por uma coisa muito elevada, portanto, e nós na nossa maioria já éramos todos sócios do Aves, portanto as coisas não mudaram assim muito. O que é que acontece? Como acontece no caso do Sporting e noutros casos, não permitem a entrada de material, nomeadamente bandeiras, faixas, tambores. A festa não é a mesma, a festa passa a ser mais cinzenta e passa a ter menos festa. Peço desculpa pela redundância, mas... Ficaste surpreendido, Tiago, com a decisão da SAD em relação a vocês? Ou vocês, adeptos do Aves, ficaram surpreendidos por ser essa a reação? Claro que não, como grupo organizado não, porque sabíamos que mais cedo ou mais tarde, pelo uso recorrente das nossas críticas e pelo tom que ia endurecendo nas nossas críticas, mais cedo ou mais tarde sabíamos que poderia e deveria existir alguma resposta da parte dos elementos da SAD. Os adeptos, na generalidade, ou aqueles mais desatentos, provavelmente ficaram um pouco surpreendidos, mas por outro lado, acho que num cômputo geral foi positivo mesmo este corte de relações, porque havia ainda um pouco a ideia de que as claques, na sua generalidade, são todas da mesma forma e que vivem disto, e que vivem do futebol, e que vivem de bilhetes, etc. É óbvio que acontece em Portugal, mas não funcionam todos assim, e veio, no nosso caso, na Vila das Aves, veio um pouco desmistificar essa conotação. E por outro lado também conseguimos perceber quem é que de facto normalmente dizia ou dizia bem da Forçavense, ou então apoiava a Forçavense, e em alguns casos conseguimos ver que era só fachada. Era tudo muito bonito apoiar a Forçavense e dizer que se gosta da Forçavense, ou que é claro que faz bem ao clube, no nosso caso, e depois, na hora da verdade, alguns, peço desculpa pela expressão, mas alguns ratos começaram a aparecer e reparamos que há muitas pessoas com duas caras, mas isso acontece na sociedade no geral, não é só no futebol. Mas acho que fizemos o que devíamos ter feito. Se calhar devíamos ter feito mais cedo. Se calhar estaríamos noutro patamar nesta altura, mas correu assim, não é? Deixamos o Ricardo Silva do Vitória quer falar, e vão falar todos. Deixa-me só dizer, o Pedro Levita Borda está aqui a dizer se podes confirmar que há 2 atletas do Aves com salários em dia, mas tu já começaste por aí a dizer que realmente há 2 atletas do Aves com salários em dia, tendo em conta que são 2 ativos importantes no mercado. E portanto, Pedro Taborda, o Tiago começou a intervenção por aí, provavelmente ainda não estavas ligado connosco, portanto foi respondido e confirmou exatamente isso. Portanto, Ricardo Silva, vitoriano, diz lá então tua justiça, que estavas aí dedo no ar, muito bem comportado. Diz lá. Temos que comunicar de forma gestual. Então é assim, eu estava a ouvir o Tiago a falar e há uma... As pessoas pensam que as claques são todas iguais e que isto anda tudo ali, aquilo é tudo um tráfico de droga, ganham dinheiro com os bilhetes, partem aquilo tudo e vão à bola e nem sequer veem o jogo. Normalmente é assim que as pessoas têm, é a imagem que têm das claques. Agora é assim, eu por acaso tenho algum conhecimento, principalmente das claques que rodeiam aqui a minha região, porque gosto do movimento, sou interessado no movimento e gosto de apreciar o que se vai fazendo a nível ultra. E há que dizer que há gente a trabalhar, e principalmente agora, nesta fase dantesca, há gente e há claques, e reconheço na Forçavense uma força enorme no que tem feito pela sua vila e também pelo Concelho de Santirce, e é importante alertar as pessoas e informá-las que, muito provavelmente, a maioria das claques
que compõem, que são afetas e que são legais, têm uma boa atitude para o jogo e mesmo para com a sua comunidade. Reconheço isso na Força Avense, reconheço-lhes principalmente uma coisa muito importante, que são muito bons em campo, são dos melhores grupos, são dos grupos que fazem efetivamente um belo espetáculo dentro do campo, e já assisti isso tanto em casa deles, e já assisti isso em casa do meu clube, e também já assisti isso na final de Jamor, que eu também tive o prazer de assistir. E quero enviar-lhes aqui saudações vitorianas e, por favor, continuem com esse trabalho magnífico que estão a desempenhar, não só pelo vosso clube, mas sim também pela vossa terra. Os meus sinceros parabéns. E eu também assisti ao Aves Vitória recente e foi um espetáculo muito bonito das duas partes. Ricardo Monteiro da Silva, nós falamos sobre isto longamente. Hoje temos o Tiago cá, portanto estamos a recuperar algo que dissemos, e para quem não nos ouviu, precisamente aquilo que eu dizia há pouco, houve aqui um ato de coragem da Força Avense que, no fundo, representa todos os verdadeiros adeptos e muito do que tu foste dizendo ao longo de vários meses. Sim, o que eu penso que a Força Avense quis fazer na altura, e mais penso eu, mas o Tiago depois poderá dizer, mas mais do que atacar a direção, foi fazer um alerta. A administração, a SAD, neste caso. A administração, sim, mas fazer um alerta a todas as pessoas que acompanham o nosso futebol dos problemas que existem, nomeadamente nos horários, nos dias de jogos, e penso que passou um bocado por aí, como o Ricardo Silva fala no Estádio Zero. Isto não é atacar ninguém, mas sim tentarmos todos levar o futebol para aquilo que nós gostamos. Relativamente ao que o Ricardo diz, se nós vamos ao domingo à igreja e temos desde o alcoólico, o pedreiro, o doutor, o médico, o advogado, quer dizer, temos tudo, como é que numa claque não vai existir isso? Agora, nós não podemos chegar à igreja e dizer que são todos alcoólicos, são todos ladrões. Como não podemos virar para uma claque e dizer que são todos os indigentes. As pessoas têm que ver que em qualquer sociedade que isto que acontece. Agora, não podemos estar a dizer, são todos uns bêbados. Lá bêbados, há drogados, há ladrões, mas há pessoas normais. Eu vou ver, Ricardo, é verdade isto, quer dizer, e temos de dizer as coisas como elas são. Não é? É verdade. Eu vou ao futebol e sinto-me bem ver os jogos, principalmente os jogos fora, no meio da claque. Agora, e sou igual, posso ser rotulado como um drogado, como um indigente. Não posso, quer dizer, temos de ter um bocado de cuidado com isto. E o que nós já falámos, agora há pouco para dizer ao Tiago do Car, dou-lhes parabéns, sinceros parabéns, pela atitude que tiveram e em prol do futebol, porque eu penso que aqui o cerne da questão não era tanto a administração da SAD, mas o futebol em si, e para as pessoas também olharem para nós como parte integral do espetáculo e não como meros adereços do futebol. João Paulo, claque ou não claque, os adeptos deviam de ser mais ouvidos, não é? Não devia ter sido preciso a Força Avense ter que fazer um comunicado e publicamente dizer não vamos à luz acompanhar o nosso clube para serem ouvidos, não é? Tens que lhe tirar o mute, senão não vai conseguir falar. Já está, só que ou é lá ou já está. Já está. Estás-me a tirar o pio. Já te estão a censurar. É evidente que os adeptos têm que fazer. Já estão a censurar, pá. Mas também estou habituado, são eleições, é normal essas coisas acontecerem. É muito mal quando nós estamos a falar de futebol. E eu recordo, nos últimos jogos que Nações fez, foi jogar ao Seixal uma sexta-feira às 4 da tarde. Será que ninguém trabalha no país para poder ir uma sexta-feira às 4 da tarde ao Seixal ver o Benfica ver com Leixões? O que a Força Avense fez, e bem, e o que os vitorianos também já fizeram, e muito bem, o que tem-se visto fazer por esses estados fora, é que as televisões têm que começar a ter mais respeito pelos adeptos. Porque o futebol sem adeptos deixa de existir. Nós estamos todos de quarentena e não há futebol. Os jogadores recusam-se a jogar com os estados vazios. O futebol sem os adeptos, sem as claques, sem toda a gente, não existe. Não faz sentido querer fazer as coisas da forma que lhes dá mais jeito. Há que mudar, às vezes temos que aproveitar as alturas que não são proporcionadas para podermos pensar e mudar também. Isto é muito entender desta questão.
Ricardo Silva, como puseste o dedo no ar, eu vou-te passar a palavra. Só por isso, continua a ser comportado. Pronto, e vai ser assim, um gajo vai pedir a palavra e vai falar. E eu quero pegar nas tuas palavras aqui de João Paulo e dizer que, efetivamente, o futebol tem que dar voz aos adeptos, porque se nós queremos mudar o futebol todo, e o futebol tem mesmo que mudar, porque o mundo vai mudar e o futebol não vai ficar no que era, porque o futebol vai mesmo mudar, tal como nós o conhecíamos, a base disso tem que ser sempre os adeptos. Portanto, a base de um bom futebol terá de vir quando o adepto é bem tratado. Para termos um bom futebol, temos de ter bons adeptos. Isso é fundamental. Ricardo Monteiro da Silva, também puseste o dedo no ar? Portanto... Não, estava só porque gostava de dizer que depois amanhã as conversas são um bocado mais cerejas, quando começávamos a puxar, eu gostava também de recordar, até porque... Olha, o Ricardo Silva foi tão boa que ele até caiu da cadeira. Ainda não tinha falámos nisso e gostava de relembrar, porque também tu sabes disto, certamente, que o Boa Vista, já salvo erro o ano passado, foi com um projeto para a frente da Liga, para assistir um jogo, salvo erro, contra o Bolonense uma segunda-feira. E parabéns ao Roberto Boa Vista por isso, muito interessante. Sim, e uma excelente iniciativa, e na altura pecou só por ser tão em cima do joelho e não teve a exposição que deveria ter tido. Portanto, isto não é um problema do Aves, não é um problema do Vitória, não é um problema do Leixões, não é um problema do Braga, não é um problema... Isto é um problema dos adeptos em geral. E o que o Ricardo dizia, tu és testemunha que eu tive que sair a uma altura de um programa às 6 da tarde da Maia para ir ver a Boa Vista a Setúbal às 8h15, o que é impensável, e eu, graças a Deus, a minha vida profissional permite-me, mas é impensável para Ricardo, deixa-me interromper, o Vítor Oliveira uma vez brincou com isso, a dizer que os dois adeptos que estavam na bancada a ver aquele jogo Setúbal-Gil Vicente tinham que ser dois patrões, porque senão não podiam estar ali naquele dia à noite a ver o Gil Vicente, não é? Em Setúbal, portanto... Exatamente, mas é isso. Nós temos visto cada vez mais, até treinadores internacionais e de renome, a chamar a atenção disto, porque o futebol sem espectadores não tem significado nenhum. Isto é um jogo com espectadores, isto deixa de ser penso eu que deixa de ser um jogo, deixa de ser um desporto. Se tivermos 22 pessoas dentro de um campo e se não houver ninguém, se não houver massa adepta, foram imagens, como é que eu tenho de dizer, tristes as que passaram nos jogos que foram feitos à porta fechada no início desta pandemia, porque falta cor ao futebol, falta barulho, falta muita coisa. Não gostam de jogar. Não, nem os treinadores, nem o Guardiola recentemente disse que o futebol sem adepta não é futebol sequer, não é? Portanto, só para citarmos aqui. Sem dúvida. Ora bem, Tiago, vamos voltar a ti para te perguntar exatamente isto. Eu fui vendo, vocês realmente, mais uma vez, parabéns pela coragem, é a luta de todos os verdadeiros adeptos do futebol. Vocês foram-se queixando, eu também vi adeptos do Tondela, porque o Tondela houve uma altura que parecia também, entre aspas, o desgraçado da Primeira Liga, calhava sempre os jogos à segunda ou à sexta, durante semanas consecutivas, fosse qual fosse o adversário, lá estava o Tondela a jogar à noite, num dia da semana. Mas vocês no Aves também, a Fortaleza foi criticando esta situação e se calhar podemos juntar aqui alguma inércia da parte das administrações, das SADs que dirigem os clubes, de baterem o pé às vezes à Liga e apesar de estarem subservientes aos direitos televisivos, essas coisas que nós sabemos, é preciso às vezes dizer, ora bem, os nossos adeptos não conseguem ir com os clubes à sexta e à segunda à noite apoiá-los. Se calhar às vezes mais do que a força dos adeptos que se queixam e vocês tomaram uma atitude e por isso estarmos a falar tantas vezes disso, falta às vezes as administrações terem mais ação em relação a estes temas. O que é que tu achas? Sim, nesse capítulo até pego nas palavras do Ricardo, quando falou do investimento bom e do investimento mau, e das SADs, ou do investidor, ou dos investidores, quando decidem comprar ou adquirir percentagens de um clube, têm que tentar perceber como é que o clube se gera, não é? Como é que são os adeptos, como é que a estrutura é, como é que estão os ambientes. Têm que tentar procurar saber um pouco da história naquilo em que vão investir. Pegando nas palavras do Ricardo, sim, de facto, as administrações têm um papel fundamental nisso, sejam SADs, SEDUCs ou o que seja. A questão é que, falaste bem, principalmente nos clubes mais pequenos, o que é que acontece? A fatia da televisão, eu diria que é 90% do que é necessário
para se poder... Estão reféns disso, não é? Claramente. E depois nós seremos provavelmente nas 10 ligas mais importantes europeias, seremos provavelmente a única que não tem os direitos transmissivos de transmissão repartidos. No Campeonato Espanhol isso também não acontece como acontece em Inglaterra, como acontece em Itália, como acontece na Alemanha, mas até na La Liga já se pensa em dividir irmamente esses pacotes de transmissão televisiva. Mas aqui em Portugal os clubes mais pequenos são totalmente reféns da origem desse dinheiro e em todos os anos, certamente, que eu tenho conhecimento de equipas que normalmente estão constantemente na primeira divisão, tentam todos os anos renegociar o seu contrato, ou seja, pedem sempre mais alguns milhares de euros ou algumas centenas de milhares de euros. E adiantam valores dos outros anos, não é? Há um clube em Portugal em que isso, não sei se ainda é prática corrente, mas durante muitos anos foi prática corrente para conseguir dar viabilidade às épocas seguintes e para poder inscrever os jogadores, para poder inscrever a equipa, para poder ter a questão da segurança social regularizada, ordenados. Portanto, são reféns, claramente. Mas se recusarem constantemente, recusarem entre aspas, porque não podem recusar-se, mas se recusarem constantemente em fazê-lo, se houver uma união dos clubes mais pequenos nesse sentido, a coisa eventualmente teria Eles que mudar. não jogam sem os outros, Digo não é? Um Benfica, um Porto, um Sporting não consegue ser campeão se jogarem só entre os três, não é? Claro. Tem que jogar com os outros clubes. Mas é por aí, as administrações não lhes interessa, de certa forma, chatear muito o patrão do dinheiro que vai viabilizar todas as épocas que acontecem. Agora, em Portugal, claramente que nós não temos nenhuma cultura de adepto, de maneira nenhuma. É esse o principal problema. Não, começa pelos horários dos jogos, joga-se muitas vezes até... A época foi cessada agora com isto da pandemia. Tivemos o Sporting que jogou uma terça-feira em Famalicão, tudo muito bem, há competições europeias, jogou para a Liga Europa, mas não tem que jogar uma terça-feira, pode jogar um domingo, não é? Se nos outros campeonatos isso acontece, eu não vejo porque é que em Portugal não possa acontecer. O problema, desculpa cortar a palavra, mas é assim, o problema é que nós temos uma má calendarização dos nossos campeonatos e dos nossos jogos. Também culpa dos clubes, Ricardo. Também culpa dos clubes. Que chegam lá e assinam de cruz. Atenção. Tudo bem, Ren, mas nós já chegamos a ter esta conversa. Porque no início da época, a Liga pega e vê o que é que quer fazer. E esquece que existem mais provas. Claro. E por isso leva dois problemas. Nós já falámos sobre isto mais que uma vez. Portanto, as pessoas têm que ter... Os clubes estão numa comissão de calendarização e depois assinam de cruz também, não é? Quer dizer, pronto, e vamos voltar à nossa conversa dos reféns, porque os clubes assinam de cruz porque têm que assinar, mas não vou alongar. Dizia o nosso António Duarte, são capturados por alguns interesses. São capturados, são reféns dos outros clubes. Agora, não vamos entrar por aí, podemos voltar a este assunto mais à frente ou até mesmo no outro programa. Agora, o problema que temos que ver aqui é que essa calendarização é muito mal feita. Sem dúvida. Ricardo Silva, deixa-me pegar aqui em algo que diz o teu também consórcio Humberto Silva, e um abraço para ele, que nos tem acompanhado muitas vezes, porque a culpa é dos adeptos, que os clubes têm que se unir e lutar por um futebol verdadeiro, deixar de fora as rivalidades, e portanto os adeptos destes clubes todos, não ser só de conversa, e tu andas a dizer isto também, vou agora dizer no teu caso há meses, e o Ricardo também, deixar de fora as rivalidades e lutarem todos por um bem comum. Não é? É possível fazer isso. É possível e isso vai acontecer porque é um caminho, não vai haver outro caminho sequer. As pessoas vão ter que se unir, as pessoas vão ter que exigir, primeiramente, nos seus clubes, têm que exigir. E depois os clubes vão ter que exigir nas grandes instâncias. Mas os adeptos, os sócios, vão ter que tomar atitudes, obviamente, proativas, certo? E o Estádio Zero era isso, era uma atitude proativa. Não era a favor do futebol, não era contra. O Estádio Zero é uma sugestão proativa. Vamos fazer algo, temos aqui uma sugestão. Tanto que, pronto, e poderão haver outras, e ainda bem se houverem outras sugestões, quer dizer que estamos a discutir o problema desde a sua base. E isso é bom discutir para tentarmos arranjar alternativas a isto tudo.
Agora, os adeptos são fundamentais para que isto vá avante. O adepto vai ter que pegar no futebol e exigir. Eu costumo dizer muitas vezes, o adepto não pode tirar a mão do futebol. E o que eles, eu quando digo aqui o que eles, vamos falar as pessoas que têm mais responsabilidades e que têm a responsabilidade de tornar este desporto cada vez mais apetecível e vendável. E o que eles andam isso. E o que eles andam a fazer ao adepto é medonho. É medonho porque nós estamos num estádio de futebol onde não se pode beber álcool. Não se pode beber álcool, toda a gente sabe. Mas se estivermos num estádio de futebol na tribuna, pode-se beber todo tipo de álcool. Desde cerveja, vinho, uísques e a comer tudo bem. Ora, vamos lá ver aqui o seguinte. Mas então, meus senhores... É verdade, atenção. Isto quer dizer que o resto do estádio é tudo a cambada de perfeitos anormais que não podem beber. A malta que está na tribuna é aquela malta fixe, educada, e que foi educada segundo os melhores parâmetros de educação, podem estar lá em cima. Isso, o chá de berço, e podem estar lá em cima a beber um copo. Não é só na tribuna, nos camarotes. Pronto. Sim, eu sei, os camarotes, eu quando digo tribuna é dizer aquela bancada central onde tudo acontece. Ele está a dizer que eu falo na zona do croquete. Pá, a zona do croquete. Explica-me como é que alguém que dirige um desporto, e que neste caso um mercado como este, pode deixar que isso aconteça. Portanto, o adepto vai ter que exigir que todos temos que ser iguais lá dentro. Tenhamos ou não um camarote. Portanto, é fundamental o adepto pegar no futebol e temos mesmo que exigir. E isto também é uma forma de transmitir a mensagem, obviamente. Diz Ricardo. Foi lá o dedo no ar, Ricardo. Foi lá o dedo no ar. Vou dizer uma coisa. Há um estádio, e não será o único, mas da Primeira Liga, onde é vendido cerveja com álcool. Eu não vou dizer qual é, para ver se para o ano se tiver futebol podemos continuar a ver lá uma o Aves e o Passos Ferreira. E são estádios. O Aves, eu ia falar no caso de Passos Ferreira, porque realmente no Aves, a última vez que lá fui, não tinha álcool. Há cerveja com álcool, Tiago? No Aves? Na Central houve até... Pronto, na Central, novembro desta época. Pronto. Não. Na Central, para os sócios da Central. Só que mas a GNR decidiu banir. Para os adeptos visitantes não, mas eu ia te dizer que, por exemplo, o Remlec disse, do Passos Ferreira, é vendida a cerveja com álcool. E curiosamente, não sei se estás a ouvir, Remo. Perfeitamente. E curiosamente, é um dos estádios onde nunca há grandes problemas dentro do estádio. Os problemas que existem cá fora são com força de segurança, como tem acontecido no Aves, que eu também já cheguei a falar nisso. E vamos falar nisso. Por causa do bomba, atenção, já lá vai. Sim, eu depois vou voltar a esse tema. Como é possível tirar o bomba? Ricardo, eu tive calado quando estavas a falar, aguenta um bocado. Calma, não pudeste no ar. Não, eu queria dizer que, curiosamente, o problema não está no álcool. O problema não está no álcool porque Passos Ferreira até nem tem um grande número de casos de violência, portanto não será a questão do álcool. Será a questão, provavelmente, das forças de segurança que acompanham os jogos. João Paulo, nós estamos aqui a falar de direitos televisivos, a voz dos adeptos ou não, sendo que na segunda liga, para mim, o problema agudiza-se, porque os montantes que os clubes têm na segunda liga da televisão são muito menores, mas também fazem muita falta. De qualquer maneira, tu já puseste o dedo na ferida, como é que um jogo de segunda liga pode ser um dia da semana à tarde, como é que os leixonenses iam ao Seixal, ainda por cima, ver o jogo que o Benfica vê, mas aí parece-me claro que é uma cedência aos interesses do Sport Lisboa e Benfica e não do Leixões, certamente. Portanto, qual é a tua leitura sobre isso? Concordas que é preciso alguma tomada de atitude mais forte por parte das administrações das SADs que gerem os clubes? E se é que têm poder para isso, não é? Convém discutir. O João está off, mano. Não, ele está com delay. Acontece isso inacreditável. Agora. O jogo para ser transmitido tem que ser às 11. Estás a ouvir? Estão a ouvir? Perfeitamente. Estou eu a dizer, a jogar às 11 da manhã, que é para dar na televisão. É jogar às segundas, às sextas, às terças, a horas, e porque
é para dar na televisão, é interesses de outras equipas, e aqui acho que as equipas têm que se unir e começar a voltar a fazer o futebol como era antes. O futebol era tão bonito ao domingo à tarde, onde se via famílias a irem para os diversos estados do país, verem as suas equipas e acompanharem e apoiarem. Tu hoje em dia é muito dificilmente vês uma família a poder ir ver um jogo de futebol da equipa que gosta. É muito difícil. Fala, Ricardo. Pronto, vês? Atenção, João Paulo, agora que me estás a ouvir, só para dizer, estás-nos a ouvir a todos com um bocadinho de delay, mas a gente já percebeu e, portanto, Estamos agora... a ouvir. Quando lançarmos a questão, ficamos caladinhos um bocadinho e depois falas. Mas agora vamos lá ouvir o Ricardo, já que ele pôs o dedo no ar, continua muito bem comportado. Diz lá, Ricardo. Eu estou para a minha vida. Duas coisas importantes, duas coisas muito importantes, que é, por exemplo, o Benfica Leixões a uma terça-feira, uma quarta à tarde, não sei o quê, isso é lesa futebol. E a prova está em factos, mais uma vez em factos. Basta nós atentarmos às pessoas que tiveram durante o ano a ver o Benfica B, portanto, atentarmos na lotação que foi o ano inteiro, para se ver que isso não vale a pena. Não vale a pena. Quando o Benfica joga em casa, não tem quase ninguém a ver. Certo? E quando um clube como o Leixões tem adeptos, vai visitar e que tem adeptos e vai visitar o Benfica e joga uma terça ou uma quarta-feira à tarde, isto é lesar o futebol. Certo? Pronto. E outra coisa, que foi uma mensagem que vi aí do meu amigo Paulo Gama, que é também muito importante, em que ele fala da calendarização, tem a ver também com a Semana da Taça da Liga. Tem. A Semana da Taça da Liga, que é, digamos, a menina dos olhos do nosso excelso Presidente da Liga, o Sr. Pedro Proença. Portanto, essa Taça da Liga que apenas vale um caneco, e mesmo assim esse caneco faz-se de tudo para os do costume levarem, mesmo assim, esse caneco, que não dá nada em termos aos clubes, não dá nada, porque é uma prova que poderia ser mais uma prova do calendário e em que o objetivo fosse isso, e que o objetivo da prova não fosse só um caneco e tivesse perfeitamente englobada na calendarização nacional, aí sim, mas não. Aquilo é apenas uma prova de Hollywood. Portanto, vamos fazer aqui uma semana de futebol hollywoodesco, que é para mostrar ao mundo inteiro que temos aqui um espetáculo para as famílias e tudo mais. Não puseste o dedo no ar, espera. Portanto, e a Taça da Liga, que foi promovida como um espetáculo de famílias, o que é uma perfeita mentira, certo? Essas coisas têm que acabar. Isso tudo tem tudo que acabar. Aliás, eu tenho a convicção que isso vai acabar porque o futebol vai mudar drasticamente. Tão drasticamente, que finalmente o jogador português vai ser valorizado, vai ser formado, valorizado e mantido. Ricardo Monteiro da Silva, como viste, ele foi bem comportado durante 40 minutos, agora já não é. Viste? Elogiou, pronto. Eu ia desde já dizer que não estou a achar piada nenhuma a expor o dedo no ar. Para mim, assim não fosse nada. Mas, não, a minha pergunta é assim, a Taça da Liga, e como o Ricardo diz, que é só uma ação de marketing e um futebol bonito para o nosso grande amigo Pedro Proença, isto tinha toda a lógica, eu achava isto muito bonito, tinha muito mais impacto se esta mesma final fosse feita no fim dos campeonatos. O tempo está muito melhor para se fazer as praças de futebol, para se fazer todo o marketing que está ali à volta. Então, acaba-se o campeonato. Ricardo, desde que a Praça do Futebol não fosse para dar um jogo do Flamengo em vez do jogo do Clube da Terra, não é? Podemos ir por aí, não é? Podemos ir por aí, se quiseres. Isso é verdade. É só para me lembrar de uma situação... Sim, não, por acaso, quer dizer, há outras situações que nós já falámos muitas vezes, mesmo em off e em conversas entre nós, quer dizer, porque nós não damos valor ao que temos, nós não damos valor ao nosso futebol. O nosso futebol apenas serve para encher os bolsos a alguns. E é aquilo que nós temos vindo a falar. Isto é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E quando alguém aí ao bocado do Vitória dizia vamos esquecer as rivalidades, remate todos para o mesmo lado, só assim é que vai ser possível.
Só assim é que vai ser possível. Portanto, isto não é difícil. E eu não sou nenhum iluminado. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo para pensar assim. Acaba-se o campeonato, semana a seguir faz a final da taça e no outro fim de semana a seguir faz a final da taça da Liga. E se continuar... É uma sugestão. Não, acho que é para uma vez, nós estamos a correr riscos de fazer a taça da Liga em janeiro, com chuva, e quando fechamos aquelas praças... João Paulo, vamos pôr isto no ar. Não, mas tem que ter atenção, ele está com delay, portanto eu vou dizer, vamos ouvir o João Paulo e agora não fala mais ninguém até ele falar. Está bem a dizer ao Ricardo que a taça da Liga existe, é só para favorecer os 3 grandes e mais o 4º classificado, e que ser feita em janeiro é para existir um campeão de inverno. Isto tem que ser. Alguém tem que ser campeão em janeiro. Isso não tem piada isto. É só isso que eu queria dizer, Ricardo. Nada mais. Em relação à taça da Liga. Para vocês também não serem maus anfitriões, vamos dar a voz ao Tiago. Já agora, Tiago, o que é que tu achas desta taça da Liga? Eu vou corroborar do que vocês já disseram até agora, praticamente em tudo, não é? Realmente, até estava aqui a ouvir um bocado os Ricardos a falar sobre a taça da Liga, e que é tudo para o mesmo, quer dizer, e nós andamos aqui a pedir à sociedade portuguesa para não assambarcar tudo, não é? E os mesmos é que assambarcam sempre tudo e ninguém diz nada, não é? Aí já está tudo bem. Mas pronto, é um bocado isso, tendo em conta que os grupos são divididos em 4 e é para os 4 primeiros classificados, como disse o João Paulo, só passa um. A probabilidade de serem aqueles 4 do costume pode variar no 4º classificado, invariavelmente, mas a probabilidade de serem aqueles 3 a ir à final é enorme, não é? Porque só passa até porque há clubes que começam muito mais cedo, aliás, os clubes ditos os menos favoritos começam muito mais cedo na competição, têm muito mais jogos, a dificuldade é muito maior. Em julho. O Aves, ano passado, começou em julho. Começou a 31 de julho, ou a 30, ou a 29, foi por aí. Numa pré-época. Numa pré-época. Aliás, o Gil Vicente ainda nem tinha relevado para jogar, que era para ser em Barcelos, e tivemos que jogar na Vila das Aves, como se estivéssemos a jogar fora de casa. Portanto, todas estas regras são assim um pouco... Tudo é possível. Mas também por aqui. Mas também por aqui se vê a própria importância que os clubes dão a esta prova. Quando o Gil Vicente veio jogar às Aves, quando joguei em casa, quer dizer, vê-se a importância que o Gil Vicente dá a isto. Claro. Portanto, é isso que é preciso ver. Só outra questão, Remo, e eu vou deixar para já um bocado. Espera aí, que os adeptos do Gil vão ficar chateados contigo. Se bem que o Gil Vicente, na altura decisiva da prova, teve um grande brilho no jogo final, porque esteve envolvido numa decisão de quem passava, o Ave, o Sporting, e o Gil Vicente deu o corpo às balas e fez um grande... quando não dependia de nada, atenção, portanto... Não, claro, eu quando estou a falar desta situação do Gil Vicente, sim, não, mas não é longe de mim. Agora, deixa-me só fazer um parênteses, eu vou já passar lá novamente. Para a semana, o Ricardo Vitória só pode fazer o programa com luvas de boxe, porque senão ele está sempre... vamos com luvas de boxe fechada, que é para ele não ter hipótese. Fácil. Ainda por cima, o Vitória tem um grande historial em desportos de combate, portanto para ele não vai haver qualquer tipo de problema. Temos campeões europeus e mundiais, atenção. Vamos convidar também esta semana passada. Vamos deixar falar o nosso convidado, senão me peço a esses gajos do Vitória para ter 2 morraças. Tiago, vamos falar da questão do Bombo, que foi muito falada por nós, não é? Mas o que é certo é que foi expulso o homem do Bombo, e depois também fora do estádio aconteceram coisas muito desagradáveis, que nós também vimos algumas imagens, com algumas famílias, infelizmente, mas já lá vamos. Tu provavelmente estavas no estádio, qual foi a tua leitura presencial daquele episódio? Eu não ouvi o início, Ramo, desculpa lá. Portanto, era para te pedir, no fundo, a tua leitura ao que se passou com o homem do Bombo, porque a GNR tem o seu comunicado a dizer que foi insultada e atacada e etc. Mas vocês que estavam no estádio, o que é que vocês podem contar exatamente o que é que aconteceu naquele dia? Mas com o Braga? Sim, exatamente. É assim, eu ao longe não consegui ver exatamente o que é que tinha acontecido, não é? O que é certo é que o Braga não tem grupos organizados, um pouco à imagem do que acontece com o Benfica,
e não pode entrar com Só disse a não verdade. pode entrar com o Tiago só disse a verdade. Sim, não, mas é verdade. E entrou com um instrumento musical e para isso tem que estar registado um Goa no clube e entraram. Não sei como é que eles conseguiram entrar com o tambor dissimulado, não sei como é que passou na revista, mas é certo que passou. Tocaste na ferida, Tiago, porque o problema, depois o bombo estava lá e não podia estar, mas afinal como é que entrou, não é? Sim. Quer dizer, é que isso é... Exato, eu presumo que ele tenha que ter passado na revista, não é? Que não é fácil, aquilo não é propriamente uma tocha, não é? Não é assim tão fácil quanto isso de disfarçar, mas pronto. Pronto, e a autoridade, neste caso a GNR, que é que faz os jogos nas aves, decidiu retirar o bombo à massa associativa do Braga. A massa associativa não deve, de certa forma, tentou que aquilo não acontecesse. Pronto, e na Vila das Aves não é preciso muito para dar razões à desautoridade para poder fazer, dizem eles, o trabalho deles. Eu não sou contra a autoridade. Tu assististe ao que aconteceu cá fora depois, Tiago? Não, até porque nos jogos com os ditos três grandes, mais o Vitória, o Boa Vista, o Braga, o Moreirense, Passos Ferreira, que são rivais do Aves, é impossível querer sequer. Com o Vitória não aconteceu isso porque há um certo convívio, há bastante convívio saudável e acontece isso. Mas nos outros jogos dificilmente isso acontece porque a própria autoridade não permite. Aliás, no jogo com o Vitória, mesmo permitindo, não estava a olhar para aquilo com bons olhos, até estavam um pouco chateados porque provavelmente nesse dia não ia acontecer nada para que pudessem fazer uso da força. Agora, isso acontece um pouco a nível nacional, mas aqui na Vila das Aves as coisas são de facto o clímax da repressão policial. Se eu vos falasse em casos que acontecem no dia-a-dia, que já não tem nada a ver com futebol, há perseguições dos carros porque veem alguém que vai ao futebol e perseguem, fazem teste de balão. Eu num ano tive 12 multas de estacionamento, 12. Portanto, é muita coisa. Tudo bem que isso é perseguição mesmo. Tudo bem que uma ou duas ou três. Deixa-me só acrescentar aqui, o Luís Lopes está aqui a dizer que o bombo afinal era de uma claque legalizada, das Braguinhas. Portanto, a ideia que fica é que realmente era de uma claque oficial, as Braguinhas são legalizadas. Afinal entrou corretamente. Entrou corretamente. Saiu incorretamente, então, neste caso, não é? Exato. Pode-se dizer. Eu presumo que as outras claques ou os outros grupos organizados tenham de certa forma usado o bombo também para a festa geral dos adeptos do Braga. Penso eu que foi isso. Muito bem. Ricardo Monteiro da Silva, agora que comportaste bem, fala lá. Não, eu queria só ir ao encontro do Tiago diz, porque eu nunca me senti com problemas com as pessoas da Vila das Aves quando o Boa Vista vai lá jogar. Temos tido, tirando no último 2 anos, um salutar convívio, ver umas cervejas cá fora, comer alguma coisa, conseguimos conviver. Mas o que eu acho que é importante, eu já disse isto, é que estes casos graves das desautoridades policiais estão a acontecer sempre nas aves. Ainda agora se viu com o motorista do autocarro. Sim. Dos adeptos do Passos Ferreira, sendo que ele era de Guimarães, o senhor. Exatamente. Mas mesmo que esse senhor fosse da claque do Guimarães, do Vitória, ok, Ricardo, do Vitória, fosse da claque do Vitória, e se tivesse portado mal no jogo anterior, nada leva àquelas atitudes. Isto aconteceu com os adeptos do Aves, isto já aconteceu com adeptos do Boa Vista, já aconteceu com adeptos do Braga. Eu acho que não há nenhum clube que possa ter dito que ainda não se passou. Agora, às vezes, tem menos repercussões depois na comunicação social. Porque eu acho que isto é recorrente nas aves. Eu estou à vontade, porque eu sou de Santo Tirso, portanto, estou aqui ao lado.
e acho que é recorrente, talvez sou eu que vou apanhar esta nas 12 multas, por estar a dizer isto ao Tiago, mas pronto, vamos alternando, Às vezes. para o ano fica para o Ricardo Silva para não doer sempre ao mesmo. Mas é recorrente estes abusos da autoridade que acontecem em Vila das Aves. Isto eu acho que é um case study que as pessoas têm que parar e olhar, porque isto não acontece em mais lado nenhum do país. Pelo menos tantas vezes, não. Ora bem, vamos dar a voz ao João Paulo. Ora, o Tiago já pôs o dedo no ar, mas como eu disse ao João Paulo que eu ia falar, Tiago, e por causa do delay, ele já deve ter ouvido e agora vai começar a falar. Portanto, João Paulo, é contigo. Já me estou a ouvir direito agora. Conseguem-me ouvir? Sim. Mal, mas ouvimos. Relacionado com estas situações das aves, então eu vou sair e vou entrar novamente para ver se isto melhora. Até já. Visto que arranjaste, o homem estava a falar, tu meteste também da conversa, ele ouviu 10 segundos depois, Foi. Fora. Mal formado. Eu sempre que falo há gente que sai. Deixem-me só comentar esta parte, exatamente. Esta parte agora, só para nos rirmos um bocadinho. Já tivemos aqui alguém a dizer que nós estamos muito branquinhos, está a precisar de vitamina D, exceção feita ao Sr. Ricardo Monteiro da Silva, que tem solar em casa, não é? De resto, está tudo muito branquinho por causa da quarentena também. Isto para responder à quarentena. E tens aqui alguém que disse, ora bem, foi João Fontes Mendes que diz que estás muito bronzeado, Ricardo. Portanto, um abraço para o João. Deve estar no terraço lá em Santo Tirso a apanhar lá o sol. Tiago, tinhas posto o dedo no ar. É da vitamina que vem da terra do João, diz-me. Pois, Tiago. O João deve estar a ouvir, é da vitamina que vem da Arouca. Vitamina Superboc. É o Tiago a falar, se faz favor. Da Arouca. Tiago, força. Então, aqui uma... É preciso também... As pessoas perguntam-se normalmente porque é que isto acontece com recorrência na Vila das Aves, não é? Acontece noutros locais, mas na Vila das Aves acontece recorrentemente. É preciso tentar perceber porquê. E eu, como estou por dentro, sinto-me na obrigação de tentar explicar porque é que chegamos a este ponto. Primeiro é notório que os adeptos, claques e autoridade têm sempre alguns conflitos, não é? Mas o que acontece aqui na Vila das Aves acontece há meia dúzia de anos, estamos em 2020, isto começou a ficar mais grave a partir de 2012, por aí, 2011, 2012. O que é que acontece aqui? Nós tínhamos um comandante do posto da GNR da Vila das Aves que neste momento, há coisa de 3 semanas, um mês, passou a chefe de uma equipa da polícia, uma equipa de intervenção rápida do Comando Territorial do Porto. Ou seja, ele era comandante da Vila das Aves, do posto da GNR. Para quem não tem conhecimento, um comandante só pode estar num posto 5 anos, depois tem que transitar. Pelo menos é o que dizem as pessoas de direito. E ele teve mais de 5 anos aqui e ele recusou esse trânsito e conseguiu concorrer a uma vaga que não existia, ou seja, há uma vaga no Comando Territorial do Porto, neste caso com a equipa de intervenção. Ou seja, eu apraz-me dizer que isto tem aqui alguma coisa por trás que eu e nós ainda não descobrimos, porque quer-se dizer... Todas estas prevaricações por parte de um elemento que deveria dar o exemplo da autoridade ainda conseguiu fazer com que fosse promovido. Ou seja, isto terá aqui alguma coisa por trás que nós ainda não percebemos. Não sei se é pelo facto de nós sermos demasiado... estarmos sempre a reclamar, seja com o futebol, seja com a autoridade, seja com os árbitros, seja com o estado do futebol português. Se calhar... estes adeptos que criam um pouco este sururu e este broá à volta do futebol positivo, mas se calhar eles não interessa a alguma gente, estou a ver agora o sargento gosta de ser visto, é um pouco por aí, mas se calhar não interessa a essa gente que a voz do adepto popular seja tida em conta. E nós, na Vila das Aves, sofremos as consequências com isso, porque normalmente não estamos calados, e como somos poucos, não é?
em relação a outras falanges de apoio nacionais, é fácil cair em cima de nós. Mas basicamente é isso, ou seja, ele, de certa forma, com o que fez ao longo destes anos todos no futebol, conseguiu subir na carreira, ou seja, mostrou o serviço. Eu posso dizer também que ele esteve no Mundial da Rússia em 2018, ele chefiou uma das equipas dos polícias portugueses. Portanto, basicamente, o que é que acontece aqui? Ele aproveitou a existência da Forçavença ou de adeptos com adeptos críticos do futebol português para subir na carreira. Esta é a minha opinião, é a nossa opinião, e para além disso, ele deu bastante trabalho. Eu não sabia que funcionava assim, mas pelos vistos é assim. Em determinados jogos ele tem que pedir apoio policial, e ele deu bastante trabalho a todos os postos aqui à nossa volta, seja Santo Tirso, seja Alfena, seja Lordelo, seja Ribadave, seja Guimarães, ou seja, deu de comer a muita gente, basicamente, o que leva a que sejam, de certa forma, protegidos estas atitudes que não deviam acontecer, esta desautoridade. Basicamente é isto. Peço desculpa pela demora na explicação. Não, estás à vontade. Posso garantir que vem mais 12 multas a caminho depois dessa intervenção. Eu reclamo primeiro. Mas muito bem. Ricardo Silva, estavas mais uma vez muito bem comportado, gosto muito assim. Parece a telescola da minha filha. Ricardo, força. O que eu ia dizer, vim entroncar nesta conversa, neste tema, que é a segurança, que é a polícia. O Vitória, ou melhor, o Vitória não, a claque de Vitória dos Atenjas, que é uma claque oficial e legalizada, tem agora um problema para resolver, em que o seu elemento, digamos, o seu líder dentro do campo, o Barroso, está proibido de entrar em estádios um ano. Portanto, obviamente que ele vai recorrer disto, não é? E está proibido de entrar um ano, porquê? Porque da altura do jogo com o Standard Liège andaram aí uns belgas, que começaram no Porto e foram do Porto até Guimarães, partiram o que puderam e apanharam à frente e tal. Ora bem... Ricardo, só dizer que aqui no Porto levaram forte e feio no lombo também. Prontos. Para falar em e em Guimarães também levaram no lombo, portanto, porque a malta tem que defender o que é nosso, não é? Claro. Pronto. E então, qual é a acusação que recai sobre o Barroso? Não pode entrar mais em estádios porque foi, ou supostamente foi, identificado numa situação em que aconteceu a 1 km do estádio no dia anterior. Portanto, há aqui algo que não está bem. Quando nós, reparem, isto foi notícia nacional e vocês não digam que não sabiam desta notícia, porque toda a gente sabe. E quando nós temos no futebol português gente a ser julgada por assassinatos e ninguém é proibido de entrar em estádios. Portanto, esta situação das forças de segurança vai ter que ser revista também com eles e falar de frente e dizer-lhes assim: vocês fazem parte do espetáculo, não é para partir o espetáculo. É isto que tem que se dizer às forças de segurança. Vai ser apanhado neste radar, Ricardo Silva. Um abraço para o André. Também vou levar as multas. Ricardo Monteiro da Silva, antes de irmos ao João Paulo, que já está em boas condições. O que é que querias dizer, Ricardo, sobre isto? Sendo que é uma luta que tu tens encabeçado, falarmos outra vez aqui do nosso amigo Jota, que também o temos que ter connosco mais cedo ou mais tarde neste espaço, porque o que aconteceu com o Jota, como se costuma dizer os boavisteiros dizem, jamais poderá ser esquecido. Não, Remo, o que se vê é que isto, até na violência, é distribuída não aleatoriamente, porque nós tivemos um caso em Guimarães, com um adepto do Benfica, que foi julgado e encontraram-se culpados, encontraram-se tudo, não tem a ver com Vitória, tem a ver com a própria força policial. A questão do Jota, como todos sabemos, está em visual. Temos uma situação de 4 ou 5 anos, só o erro ou mais, eu já perdi o tempo porque isto passa a correr e não há soluções, e não se encontram culpados. Portanto, a violência policial é recorrente. Só quem não anda nos Estados é que não vê isto. Os adeptos são provocados para depois a seguir eles poderem fazer o que quiserem, avançar com cargas policiais, eles podem fazer o que querem e o que não querem.
E o pobre do adepto anda aqui quase como carneiros, como dizia o Ricardo, que somos encarreirados para um canto e temos que ficar ali. Isto depois não se vê com os 3 eucaliptos. Eu posso ser eucaliptos aqui, portanto, e isso não se vê com esses adeptos que chegam e fazem o que querem. Também muito por culpa dos próprios adeptos, porque não há mobilizações em massa e eles Aquela falta de cultura de adepto que falava o Tiago e que é muito importante a gente dizer. Não há cultura de futebol em Portugal. Nós já discutimos isto muitas vezes. Não há. As pessoas não têm a cultura do futebol, de ir aos estádios, de fazer isto. Mas também não há porque há receio. Porque eu tenho medo de levar o meu filho a ver um jogo fora. Porque eu nunca sei o que é que vai acontecer. Eu nas aves... Não há porque não há promoção. Mas as aves, que é uma vila pacata, onde não há grandes problemas, eu não sei o que é que pode acontecer. Porque não sei, provavelmente, o tal comandante está lá e naquele dia está mal disposto. Ou como alguém há um bocado dizia, quer ser visto. Não é? Agora, nós temos que ter uma cultura, as pessoas têm que ter em Portugal a consciência de que as nossas autoridades não estão prontas para o fenómeno desportivo. Nós falamos em spotters, não sei se me estás a ouvir, Raimundo. Perfeitamente. Eu perdi a imagem. Pronto. Nós falamos em spotters, depois veio o seu ministro muito bem dizer nós somos tão bons no europeu que agora até vamos mandar um efetivo para ajudar na organização da Liga das Nações. Afinal, nós somos os maiores, não há problemas em Portugal. Tiveste pior do que isso, tiveste pior do que isso, tiveste o mesmo ministro a dizer que o governo já fez tudo o que podia, que não pode fazer mais nada. Sim, pronto, eu estava a falar agora nesta situação, não é? E nós, se recorrermos um bocado atrás, nós tivemos cá os ingleses em Albufeira que partiram tudo até não lhes apeteceu mais. E levar na boca. Tivemos cá os... Hã? Mas como é que se pode depois vir dizer que correu tudo bem? Não é? Isto corre tudo bem, porque depois os comerciantes é que ficam com lojas partidas, roubadas e tudo mais. Quer dizer, mas depois vai-se dizer, nós somos tão bons. Temos agora um gajo que vai para a Liga das Nações, não é? E depois, quando há problemas, é como o Raimundo diz. Não, nós já fizemos tudo agora. Exatamente. Vamos aproveitar, só para responder aqui ao Tiago Pinto, onde é que está o adepto do Sporting Clube Braga. Falamos do António Duarte, um grande adepto do Sporting Clube Braga, ex-dirigente do Sporting Clube Braga e da Liga de Clubes. E ele só não está connosco, Tiago, porque ele e as internets informáticas... ainda não é aquela coisa. Não se dão nada bem, é um homem da velha guarda, não gosta destas coisas. No entanto, nós já estivemos a tentar ajudá-lo para conseguir entrar aqui nesta plataforma e há de acontecer mais cedo ou mais tarde, e o António Duarte, não estando fisicamente connosco, está sempre presente, e por isso é que nós citamos tantas vezes as coisas que ele diz. Agora vais ter que aguardar, porque o João Paulo já não fala há muito tempo. Não, portanto, queria só dizer que se não estivéssemos em quarentena, até eu me disponibilizava e dar um abraço ao António Duarte e ao Paulo em direto connosco. Não, eu já prometi aqui, aliás, o Ricardo Silva é que prometeu. Temos um almoço em Santo Tirso guardado, que é para fazer um direto desde lá todos juntos. Portanto, restaurante 15. E, portanto, nesse dia até eu vou ser multado pela polícia. Já está aqui. É PSP em Santo Tirso, é PSP. Mas pronto, depois do que nós todos dissemos aqui, há de haver algum motivo. Também tem GNR, Santo Tirso, PSP GNR, tem as duas forças. Ora bem, João Paulo, a tua leitura sobre esta questão sempre muito complicada da forças de segurança, dos adeptos, de situações que acontecem como estas. Aliás, já tivemos aqui um adepto do Sporting Clube Braga que estava presente, e da questão do bombo, que é arrancado a uma claque organizada, alguns abusos, muitas vezes perante pessoas que até nem têm nada a ver com desacatos que acontecem, mas que depois são apanhadas na molhada. Da tua experiência de tantos anos a acompanhar o Leixões para todo lado, qual é a tua ideia sobre isto tudo? Remo, eu acho que isto aqui já nem quero falar de clubes. Eu acho que isto já passa por um movimento que tem que ser a própria Federação e a Liga de Futebol. Porque quando se quer um futebol limpo, quando se vem fazer publicidade para a televisão, em que metemos os meninos e as asneiras que os pais dizem no futebol, que o futebol tem que ser dos adeptos, tem que ser um futebol sem violência, sem isto. Mas veja o que é que se passa. A Federação e a Liga também têm que ser chamadas a estas situações. São eles que são os reguladores, as entidades que regulam o futebol em Portugal. E eles têm que chamar a polícia, chamar a GNR, e perguntar o que é que se está a
passar para existir esta carga policial como existe. Isto não leva gente ao estádio. Isto retira adeptos do estádio. Muito bem, acho que o João Paulo tinha completado, ele ainda está com este delay, mas ouvimos-te bem, João Paulo, agora que me estás a ouvir, nós ouvimos-te bem, ouves com atraso aquilo que a gente te pergunta e que te vai lançando. Vamos avançar aqui para outro tema, até porque já vamos com 1h15, isto passa tão rápido que depois não temos tempo para o resto, e eu quando lancei os temas, vários deles levantaram imediatamente grandes comentários e recebi muitas mensagens por causa disso. Um deles, começo por ti, Tiago, nosso convidado de hoje, Tiago Sampaio, do Clube Esportivo das Aves, adepto do Clube Esportivo das Aves. O que é que achaste desta decisão, que para já é a única oficial da Federação, de acabar de imediato com os campeonatos de futebol de formação? Sem descidas, sem subidas, portanto, acabar e pronto, e fica assim como está, e os campeonatos são anulados. Eu não me importava que isso acontecesse na primeira divisão também, não é? E que fosse repetido para o ano. Mas esses são outros 500, não é? Provavelmente isto que estamos a viver é inaudito. Nenhum de nós que está aqui viveu algo semelhante a isto alguma vez na vida. Portanto, as instâncias não estão sequer preparadas para isto. Ninguém está. Portanto, e o futebol acaba por ser um bem menor nesta altura deste campeonato. E provavelmente a Federação achou que isto provavelmente não será só até ao final de abril, agora já é até ao final de maio. Se nós todos nos portarmos muito mal, vai durar mais do que maio, não é? Portanto, as instâncias não sabem quando é que isto vai terminar, não sabem quando é que isto vai de facto ter uma quebra nos casos, nas mortes, nas incidências, e acharam por bem terminar os campeonatos, porque provavelmente em questão de formação, como não são profissionais, não terão capacidade depois para conseguir conjugar jogos, porque depois tinham que acabar os campeonatos, não é? No profissional é fácil, joga-se à quarta-feira e ao domingo, como já acontece. No amador e na formação, pôr os miúdos e pôr pessoas que não são assalariadas a jogar ao domingo ou ao sábado, à quarta ou à quinta, não é viável. Portanto, certamente que foi a única solução que conseguiram arranjar. Eu não vou dizer que é a melhor ou a pior, porque só quando vivermos outra pandemia, espero que nunca mais, como esta, é que poderemos ver e fazer a análise entre dois casos idênticos, mas certamente que foi a única solução que arranjaram. Não há muito para além disso neste momento. O João Paulo também é dirigente da Futebol Formação há muitos anos. Vou deixá-lo para o fim porque vai ser muito importante o que ele tem para nos dizer aqui. Vai falar o Ricardo Monteiro da Silva e da próxima ponho-te no ar quando estiveres aí a beber água outra vez. Ora bem, já disseste e obviamente vai ser coerente com aquilo que disse em relação a esta questão do futebol formação, sendo que quando nós falámos a semana passada a decisão não estava tomada, era um rumor, mas entretanto foi tomada. Pode ser um indício para o que aí vem, mas nós aqui já a seguir vamos falar sobre os séniores e sobre as várias propostas que têm em cima da mesa, mas sobre o futebol de formação em concreto, o que é que te parece desta decisão? Não só de terminar já, que me parece mais ou menos, digamos, consensual, mas o que não é consensual foi a anulação, que, por exemplo, a Associação de Futebol do Porto não seguiu. A Associação de Futebol do Porto para agora, mas quem está em posições de subida vai subir. Não há descidas. Portanto, qual é a tua leitura em relação à decisão da Federação, por exemplo, versus a decisão da Associação de Futebol do Porto? Eu vou ser coerente com aquilo que eu disse sempre até agora, quer dizer, isto não tem lógica nenhuma. E depois não podemos ter dois pesos e duas medidas dentro do mesmo desporto, do mesmo país. A Associação de Futebol Clube Porto, a Associação de Futebol Clube Porto, não, já devem estar a pensar em mim. Ou então está-me a doer. Não, estou-me a arder as orelhas, provavelmente não a falar de mim, não. A Associação de Futebol do Porto, bem como a Federação e a Liga, têm que se juntar e têm que tomar uma posição em comum para toda a gente. Porque isto não pode ser, senão nós vamos voltar àquilo que falámos há 15 dias, só um erro, por causa da pandemia. Quer dizer, eu vou sair de casa quando me apetece porque eu mando em minha casa. Mas tu não queres sair, não sais. Então não vamos chegar a solução nenhuma. Portanto, a Associação, a meu ver, concordando ou não, tem que ir no seguimento das decisões das instâncias superiores. Apesar de essas mesmas provas serem da sua competência, não é? Mas
Acho que isto não tem lógica nenhuma andarmos aqui, que andamos a brincar ao futebol como até agora. Pronto, Temos uma república das bananas em Portugal em tudo, no futebol também, e ainda agora é mais uma prova mais que provada disso. Eu deixei o João Paulo para o fim para pedir a opinião dele, porque a Associação de Futebol do Porto decidiu assim, ou seja, nem foi carne nem foi peixe, segue a Federação até um certo ponto, mas, por exemplo, a Associação de Futebol de Lisboa não seguiu em ponto nenhum. Já lá vamos. Ricardo Silva, a tua opinião sobre essa decisão de cancelar os campeonatos? Isto é uma decisão. Segunda parte da decisão, anular. Não, foi como se não tivesse existido competição este ano a nível competitivo. Qual é a tua ideia sobre isto? A minha ideia é que, e já tinha dito, é que os campeonatos deviam ser nulos. Acho que provavelmente será o mais lógico. Obviamente que há muito investimento que foi feito e há muita coisa há muito trabalho feito e ninguém quer perder isso. Mas o certo é que, como é que vamos fazer? Há uma federação que diz, uma associação que diz, quem está em posição de subida sobe e quem está em posição de descida não desce. Isso não é possível fazer sequer. Isso não é viável sequer fazer. Agora terá de se encontrar mesmo Mas é o que vai acontecer na Associação de Futebol do Porto. Eu não estou a perceber muito bem. Eu foi a primeira vez que ouvi isto e até pensei assim, será que eu ouvi bem? Isto aqui não está com delay ou catano. Quer dizer, então a malta sobe, mas quem estava para descer não desce. Alarga-se. Mais o alargamento. Tiago, tranquilo, para o ano são 25 clubes. Só pode, por favor, isto não é... João Paulo, que é um tema que tu gostas muito, que eu sei, para a Associação de Futebol do Porto. O que é que tu achas da tomada de decisão da Associação de Futebol do Porto versus a tomada de decisão da Federação Portuguesa de Futebol? A tomada de decisão da Associação do Porto, bem digo falando e debatendo isso, que é o poder que existe dentro da própria associação. E eles podem dizer que sobem e que ninguém deixe, mas só sobem da segunda distrital à primeira distrital. Não vai haver subidas às divisões nacionais nem aos campeonatos nacionais. A federação foi muito explícita. Nos campeonatos nacionais não sobe nem deixe ninguém. A Associação de Futebol do Porto pode estar descansada com os clubes que eles querem que subam, não vão subir este ano. Aos nacionais vão para mais um aninho e para logo veremos. Da segunda distrital para a primeira, sobem. Mas isto é um preparar de uma cama para favorecer alguns clubes que vão ser favorecidos com esta medida que a Associação está a tomar. Porque se estamos a falar quem está em zona de subida sobe, a descida não desce. Se a Associação diz sobe, então quem está em zona de descer também tem que descer. Isto não pode ser cada qual mata uma à sua maneira. A Federação, todas, e a Associação de Futebol do Porto deveria respeitar a Federação de Futebol. Em relação a esta parte de... João Paulo, deixa-me aproveitar para te perguntar... E a da Federação muito bem tomada, é uma atitude consciente, é uma preparação para o que vai acontecer. Ele agora ficou à espera da minha pergunta, esse é que foi o problema. Não, ele está com um delay muito grande. Paulo, estou-te a perguntar o que é que tu achas de... O que aconteceu na formação é o que irá acontecer no Campeonato de Portugal. Ora bem, João Paulo já regressa, já lá voltamos. Aliás, ele tocou aqui num ponto muito importante. Há pouco eu até vos enviei e vamos partilhar aqui com o Tiago essa notícia. E é preciso, o grupo de trabalho que está a ser mais ativo na apresentação de propostas para o que pode acontecer nos campeonatos é um grupo de 10 clubes do Campeonato de Portugal, Ricardo Monteiro da Silva, acho que teve esta oportunidade de ler, que falam num alargamento da Primeira Liga, uma divisão da Segunda Liga a 2 séries, um Campeonato de Portugal diferente, mais reduzido, e depois quase um interassociações como transição. E eu vejo ali uma proposta com critério, vejo com muita dificuldade que ela possa vir a ser aprovada pelos clubes profissionais, nomeadamente pelos maiores. Mas diz-me a tua leitura sobre isto tudo.
Olha, eu estava aqui a ler os comentários e o João, que eu estava a dizer, que é o meu amigo da Arouca, que é a vitamina do lá que me faz bem, está a dizer que isto é muito preocupante mesmo para os clubes, que pode levar à insolvência do clube, e penso que ele se pode estar a referir mesmo ao próprio Arouca. O que eu acho aqui é que o que eles querem fazer é bonito, é uma solução bonita. Agora, é prática? É execuível? A meu ver, não. Isto é impensável. Nós não vamos conseguir. Já agora, nós temos que fazer jogos à segunda-feira com 18 equipas, nós com 20, ou 22, ou o que for, não é? Porque agora chegamos àquele problema, porque o CNS vai ter que subir à segunda, não é? Da segunda vão subir só 2, vamos estar alargados ao CNS, mas nós com 18 equipas temos problemas em fazer uma calendarização, nunca mais vamos conseguir com 20. E depois outro problema, é que, é como tu dizes e bem, isto não interessa aos 3 grandes, mas os 3 grandes ramificados como estão, com o tal polvo, não da corrupção, mas nos tentáculos que têm em cada clube, vão conseguir aprovar o que quiserem. Portanto, eu acho que mais vale pararmos destas brincadeiras. O Sr. Fernando Gomes tem de estar calado como tem estado, porque também quando fala só diz asneiras. O Sr. Pedro Proença, que diga assim, como nós aqui fazemos, eu vou passar a palavra aos 3 artistas dos eucaliptos. E reúne-se o Sr. Vieira, reúne-se o Sr. Pinto Costa e o Sr. Barandas, eles vão dizer o que é que querem. Mas não, o Sr. Barandas já nem vai, porque pronto, reúne-se só o Vieira e o Pinto Costa, que são quem mandam nisto, e eles decidem o que é que vão fazer. Isto é impensável. Não é execuível. O Sr. Barandas também não podia, porque está no exército a acudir as pessoas que precisam. Mas ele... Pois, mas coitado, ele também podia querer de alguma coisa, não é? Ele passa receitas num hotel, também pode estar a acudir agora aos portugueses, digo eu. Ricardo Silva, diz lá então, tua justiça em relação a esta situação que é muito complicada. Nós falamos da formação e o que o João Paulo disse, e ouvimos bem o João Paulo, só para ele perceber isso, e tem toda a lógica, ele terminou a falar da questão do CNS, por isso é que eu já lancei este tema, e depois já vamos ao tema com que vamos fechar, mas posso já avançá-lo por questões de tempo, estamos quase na hora e meia de programa. Ricardo Silva, que é a UEFA, quase que lavou aqui as mãos. Ela chamou os secretários-gerais das federações, a UEFA, para esta quarta-feira reunirem, e o presidente da federação também ao longo da semana vai reunir com muitos clubes e grupos de trabalho, mas o que é certo é que a UEFA já disse, arranjem-se. É mesmo assim, se espremermos o comunicado da UEFA, é cada federação que decida quem é o campeão, quem desce, quem sobe, quem vai à Europa. Portanto, prevê-se que aqui em Portugal vai correr muita tinta ainda, precisamente, porque dizia o Ricardo Monteiro da Silva e muito bem, devido aos interesses dos clubes mais poderosos, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Sem dúvida, portanto, lá vamos nós ter que estar dependentes de uma decisão dos 3 senhores do costume. Eu gosto muito de lhes chamar os 3 beneficiários, mas nós temos soluções aqui. Essa é uma hipótese de solução, mas o fundamental é haver diálogo, que não sejam só os 3 senhores a falar. Aliás, e eles para falar podem começar, e isto também é uma boa medida, e podem seguir digamos que o que têm feito os grandes clubes europeus nos respectivos campeonatos, que é os clubes grandes, por exemplo, os clubes mais poderosos na Alemanha estão-se a juntar, e estão a juntar dinheiro para poder atuar na Liga e nas ligas subsequentes daí. Portanto, aqui em Portugal ainda faltam, todos os clubes ainda têm X para ir buscar dos contratos televisivos. Então não há nada melhor do que começar já, porque é fácil de fazer, e porque não vai haver dinheiro, e porque isto vai mudar, e porque vamos ter que investir, formar e preservar o jogador português. Para fazer isso, como é que podemos fazer? Temos que preservar também os clubes. Então vamos começar já e pegar nesse dinheiro todo que ainda há. Parece que já pediram bastante guito e parece que já não há muito. Agora, juntar esse dinheiro todo, distribuí-lo equitativamente, e partir para uma base de diálogo no futebol português. É isso que é fundamental. Uma base de diálogo, mas que não seja só através de 2 ou 3 intervenientes. Tiago, a tua opinião sobre isto tudo? Ou seja, volto a dizer, a UEFA deixou nas mãos da Federação Portuguesa de Futebol
o que vai acontecer, Federação e depois, consequentemente, a Liga. O que é que achas que vai ser feito? Vai correr muita tinta, isso é certo? Vai correr muito mais coisas para além da tinta, porque a tinta vê-se e há coisas que não convém que se vejam. Mas eu estou um bocado inclinado ali para o que o Ricardo Monteiro da Silva disse. Eu acho que isto vai pender, isto vai ficar decidido, o que ficar decidido entre os dois compadres. Portanto, o que eles entenderem que deverá ser feito nas suas cúpulas privadas, será eventualmente isso que irá passar cá para fora. Ou seja, no que toca à primeira divisão, há 2 lugares de Liga dos Campeões, já estão virtualmente entregues. Presumo que o Benfica, isto é a minha ideia, a ideia brincalhona da situação. Presumo que o Benfica este ano vai permitir que o Porto faça o encaixe financeiro diretamente dos 40 milhões. O Benfica fez o ano passado. E é importante sempre manter isto a 2. Portanto, acho que o Benfica este ano vai permitir que seja o Porto e para o ano provavelmente é o Benfica, porque o Porto também deu no relatório de contas um saldo negativo, acho que foi de 40 ou 50 milhões, ou seja, lá está o encaixe financeiro que não teve da Liga dos Campeões. Portanto, este ano acho que vai ser para o Porto e depois para o ano esse. Portanto, eu gosto mais de encarar estes assuntos assim com alguma ligeireza, porque isto é mal demais para ser verdade, e se nós levarmos isto muito a sério, nós é que ficamos com os cabelos muito brancos. Não é? Mas acho que este ano vai ser assim. Aliás, o Ricardo Silva do Vitória levou a sério e ficou assim, olha, vês, com ele está com cabelos brancos e todos claros. Ora, muito bem. Exatamente. O nosso João Paulo, com isto tudo do futebol, até já perdeu o cabelo também. João Paulo, o que é que tu achas que vai acontecer? Vão ser os grandes a decidir qual vai ser a decisão para a expressão final da Liga e da Federação em relação aos campeonatos? Recordo que o teu presidente defendeu que se deveria tentar voltar a jogar quando a situação assim o desse, nem que se alargasse a competição e que o próximo campeonato começasse mais tarde. Bem, o meu presidente defendeu isso, é a ideia dele e eu respeito, não é a minha, porque isto, a cada dia que passa, as notícias piores, portanto, ia ser realizado. E que eu mantenho até ao fim é a mesma que a Federação Portuguesa de Futebol teve para com a formação. Campeonatos nulos, ninguém sobe, ninguém desce, meus amigos, este ano não existiu. Agora, o que vai acontecer em Portugal é o que o Porto e o Benfica quiserem. O que esses dois senhores quiserem é o que vai acontecer em Portugal. É simples. Muito bem dito. Eu não chamo pinheiros nem eucalipto, não chamo nada, porque até me chamam das coisas. Pronto, então é melhor ficar por aí, pela parte do arvoredo, digamos assim. Vamos para o fecho. Ricardo Monteiro da Silva, palavras finais sobre tudo isto. O que é que te apraz dizer? A palavra final é sempre de acordo com a vossa vontade. O que é que querem acrescentar a tudo que tivemos aqui a debater? Eu queria acrescentar só este último ponto, porque eu no outro dia em conversa estávamos a discutir, até com pessoas que tu conheces, e estávamos a discutir o que é que poderia ser feito na questão do campeonato ou não. E havia alguém que levantava a questão de se aguardar que estacasse tudo, e nem que fosse em setembro jogar-se este resto do campeonato de falta, até porque depois iríamos ter o Mundial no Dubai, que teoricamente iria ser jogado em janeiro. Portanto, que se podia acabar, que se fazia o ano para o ano, a época até setembro. Mas as pessoas têm que se esquecer que por ano nós somos europeus. Portanto, isto não é tão fácil estarmos aqui a querer gerir isto e dizer assim, não, porque ou nós acabamos esta época e depois dizemos assim, a do próximo ano é que não vai existir, mas isso era um descalabro para todos os clubes a nível financeiro. Queriam ter que passar um ano sem rendimento, sem fontes de rendimento, e todos sabemos de onde é que vêm essas maiores fontes de rendimento. Ou então, eu não vejo outra solução senão essa. Isto tem que se pôr um ponto final e vai ser complicado, como já disseram, há clubes que vão passar dificuldades, mas a própria Liga que assuma as suas responsabilidades e que dê dinheiro, que empreste dinheiro a esses clubes, que empreste a fundo perdido, que tomem uma posição do que quiserem. Agora, não vejo outra solução, senão isto tem que parar. Vamos fazer de conta que não aconteceu. Ricardo Silva, palavras finais. Palavras finais. Eu desejo que toda a gente pense nisto e pense de uma forma igual para todos e que
digamos que isto que se está a passar nas nossas vidas é algo que nos transcende totalmente. Portanto, vamos aproveitar este momento para dar opções para quem está nisto e para que quem tem que liderar, que o faça a partir de agora, e quem está lá e que tem que fazer o que tem que fazer. Muito bem, Ricardo, é super bom. Portanto, quem tem que liderar, que o faça. Está na hora mesmo de liderar. Eu avisei. Nós tínhamos estado aqui a prometer e a falar das coisas dos estádios e tal. Então, quer dizer, está a cerveja no Aves e no Paços de Ferreira, anda a bola. O meu raciocínio até bloqueou. Ele está todo, já disse tudo. Muito bem, então vamos ao João Paulo para fechar. João Paulo, as tuas palavras finais que queres deixar aqui nesta edição da tertúlia, o que é que queres dizer hoje, para fechar? Ora bem, o que eu quero dizer é que arrisca o que a nossa direção de saúde tem pedido. E em relação ao futebol, as pessoas assim um bocado a cabeça que nesta fase não ao futebol, que está à frente da saúde pública. Terminar mesmo agora. Não pode ser campeão este. Não foram realizados 75% dos jogos, que são de um campeão, teria que ser realizado 75% dos jogos. Como não tem essa porcentagem, campeonato novo e não te fala mais. Um abraço a todos. Ora, muito bem, falta a despedida do nosso convidado, Tiago, e para fechar, além do que te apetecer dizer, lanço eu também o repto, seja qual for a decisão que venha a ser tomada, que a tomem urgentemente, que é para pelo menos toda a gente, clubes, acima de tudo, saberem o que é que vão fazer em relação a esta época e à próxima. Pronto, Remo, antes de mais agradecer o convite e agradecer a simpatia dos restantes colegas. Pronto, agora para finalizar, eu acho que está aqui uma oportunidade. Nós falamos muito mal do futebol português porque ele é mau na sua conjuntura, mas eu acho que os responsáveis do futebol português, não aqueles dos dois eucaliptos, mas os responsáveis, que são mesmo responsáveis do futebol português, têm aqui de facto uma oportunidade para entenderem que as coisas têm que mudar e deviam começar por aqui, porque nós vivemos estes tempos e daqui para a frente certamente que nada será igual, muito menos o desporto e o futebol. E portanto têm aqui uma oportunidade de ouro para fazerem as coisas de forma diferente, sem pressões externas, porque a única pressão externa que existe hoje em dia é a sobrevivência. Portanto, não há nada mais importante do que isso, não tem que ceder a pressões nenhumas externas. Acho que tem aqui uma oportunidade de ouro. Em relação ao meu clube, espero que as coisas sejam menos turbas nos próximos tempos e agradecer mais uma vez o convite e que todos se protejam e que estejam em casa e que tudo bom para vocês. Obrigado. Muito bem, um abraço, Tiago, obrigado, um abraço para todos os avenses, para todos os adeptos. Este é um programa, uma tertúlia para os adeptos. Na próxima segunda-feira estaremos de volta e se calhar, com surpresa, à meio da semana, posso já dizer que vamos ter gente do Tircense, vamos ter gente do Belenense e da Bessade, vamos ter gente do Sport Comércio e Salgueiros, portanto, fiquem ligados connosco. O António Duarte está de ser resgatado da sua quarentena tecnológica para participar também. E como disse aqui, portanto, um dos nossos seguidores, também nosso amigo e amigo do Ricardo, Ricardo, come lá uma pecinha de fruta que te faz bem, comam vocês também frutinho em casa, que faz muito bem. E, portanto, um abraço a todos, foi um prazer como sempre. Até à próxima tertúlia ou ataque. Boa tarde.